Você sabia que existe algo que governa o seu destino? Algo mais poderoso que qualquer ritual, qualquer proteção espiritual ou qualquer oração? Na tradição de Fá, isso é chamado de Ori. O Ori é a inteligência espiritual que escolheu o seu destino antes mesmo de você nascer. Existe um ensinamento muito profundo que diz: nenhum orixá pode salvar alguém cujo Ori não aceita ser salvo. Ou seja, se o seu Ori estiver desalinhado, a vida começa a entrar em conflito. Mas quando você aprende a despertar o potencial do seu Ori, os caminhos começam a se abrir. Hoje, eu vou te explicar como isso realmente funciona. Na filosofia Yorubá, Ori não significa apenas cabeça. Ori representa a consciência do destino e é a parte de você que escolheu vir ao mundo. Dentro da tradição de Fá, existe um conceito chamado Ipori. Ipori é o registro espiritual daquilo que o seu Ori escolheu antes do nascimento. É como se fosse o mapa do seu destino. Mas existe um detalhe importante. Quando nascemos, esquecemos grande parte desse mapa. E é aqui que entra outro conceito fundamental chamado Ori-Inu. Ori-Inu significa memória interior do Ori. Dentre diversos aspectos complexos de Ori-Inu, vou simplificar aqui de uma forma muito resumida. Ou seja, no fundo da nossa consciência, ainda existe uma lembrança silenciosa do caminho que viemos cumprir. Mas essa lembrança não está sempre clara. Ela vive em um lugar profundo da sua mente. Curiosamente, quando estudamos a psicologia de Jung, encontramos algo muito parecido. Jung falava que dentro do ser humano existe uma estrutura profunda chamada inconsciente. Nesse inconsciente existem vários símbolos, padrões e direções que influenciam nossas escolhas, sem que percebamos. Para Jung, o processo de crescimento humano acontece quando a pessoa começa a trazer conteúdos do inconsciente para o consciente. Ele chamou esse processo de individuação. Na tradição de Fá, podemos dizer que despertar o Ori é algo muito semelhante a esse processo. É quando a pessoa começa a alinhar sua consciência com aquilo que sua essência já sabe. No hermetismo, também encontramos um princípio muito parecido. Um dos ensinamentos herméticos diz: o que está em cima é como o que está embaixo. Isso significa que existe uma correspondência entre o plano astral e o plano material, ou seja, Orun Aye, seu corpo astral com o seu corpo físico. Na visão hermética, o universo é mental. Na visão de Fá, Ori é justamente o ponto onde a alma, a mente e o destino se encontram. Se olharmos também para a filosofia estoica, veremos outro paralelo interessante. Os estoicos acreditavam que cada ser humano possui uma razão interior que precisa estar alinhada com o Logos, a ordem natural do universo. Para os estoicos, quando a mente humana se alinha com essa ordem universal, a pessoa encontra serenidade e propósito. E isso é exatamente igual ao ensinamento de Fá sobre Ori. Quando o Ori está alinhado, a mente se torna clara, as decisões se tornam mais sábias e a vida começa a fluir de forma diferente. Por isso, dentro de Fá, temos os pataquins. Esses são versos e histórias sagradas de Fá. Eles não são apenas mitos, eles são mapas simbólicos do comportamento humano. Assim como Jung estudava os arquétipos, os pataquins de Fá revelam padrões universais da vida humana. Eles mostram como as pessoas erram, como se desviam do destino e como podem reencontrar o caminho. Por isso, quando o Ori está desalinhado, a pessoa começa a perceber alguns sinais claros: repetição de problemas, ciclos que nunca se resolvem, sensações constantes de bloqueio. Muitas pessoas chamam isso de azar, mas dentro da filosofia de Fá, isso é visto de outra forma. É o Ori pedindo alinhamento. Se esse conteúdo faz sentido para você, inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe esse conteúdo para aqueles que precisam parar com ciclos ou ciclos até involuntários que partem do inconsciente e empurram a pessoa para movimentos negativos de sua vida. Despertar o potencial do Ori exige 3 coisas fundamentais. Primeiro, silenciar a mente. Uma mente cheia de ruído não consegue ouvir a direção do próprio destino. Na psicologia moderna, diríamos que o excesso de estímulos impede o contato com o inconsciente. Na tradição de Fá, diríamos que o barulho do mundo impede a pessoa de ouvir o próprio Ori. Segundo, agir com caráter. Na visão de Fá, o caráter fortalece o Ori. Por isso existe um ensinamento muito poderoso. O bom caráter é a maior oferenda que pode se fazer ao destino. Nenhum ritual é mais forte do que uma vida alinhada com o caráter. Terceiro, aprender a ler os sinais da vida.
O destino fala através das circunstâncias, às vezes através das dificuldades, às vezes através das oportunidades e às vezes através de encontros inesperados. Quem desenvolve essa sensibilidade começa a perceber algo muito profundo, a vida começa a se reorganizar. Porque quando o Ori desperta, a pessoa deixa de viver apenas reagindo ao mundo, ela começa a viver em diálogo com o próprio destino. E é por isso que, dentro de Fá, o verdadeiro poder espiritual não está apenas nos rituais, ele está na consciência, na disciplina, num alinhamento entre pensamento, caráter e destino. Quando essas três coisas se encontram, o Ori desperta. E quando o Ori desperta, o caminho da vida começa a se revelar. Quando você entende a força do Ori, começa a perceber algo muito importante. A vida não é apenas uma sequência de acontecimentos aleatórios. Existe um diálogo constante entre você e o seu próprio destino, os desafios que aparecem, as pessoas que entram na sua vida, as oportunidades que surgem. Tudo isso faz parte de um processo maior de alinhamento. Mas existe algo que muitas vezes nós não conseguimos enxergar sozinhos, os caminhos ocultos do nosso próprio destino. E é exatamente por isso que dentro da tradição de Fá existe a consulta oracular. A consulta não serve apenas para prever acontecimentos, ela serve para revelar aquilo que o seu Ori já sabe, mas que a sua mente ainda não percebeu. Quando você entende isso, as decisões ficam muito mais claras, os caminhos ficam mais seguros e a vida começa a fluir de forma muito diferente. Se você sente que chegou o momento de compreender melhor o seu destino, e ao ouvir aquilo que o seu Ori realmente quer revelar, eu deixei na inscrição do vídeo as informações para a consulta com o Oráculo de Fá. E lembre-se sempre de algo muito importante: quando o Ori está alinhado, o destino encontra o seu caminho. Axé.